Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amado Criador, estamos certos que a vitória só pode vir de Ti para cada um de nós, para o Seu povo, Sua igreja, conhecida como a noiva, a esposa do Cordeiro, neste tempo final. Só vem vitória de Ti. Das coisas do mundo, da religião, da carne, nós temos derrotas, mas aquilo que vem de Ti, Sua palavra, que nos alimenta, que nos fortalece. Estamos aqui inclinados diante do Senhor para reverenciar-te cada vez melhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A esposa é o corpo do esposo. É o parágrafo 517 desta mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, passando todos estes milênios, Deus deixou para revelar este mistério, que é Cristo, somente no último dia, através do último anjo, nosso profeta, William Branham. Ele não podia fazer isto antes. A noiva tinha que manifestar ainda. Nós tivemos a noiva de Adão, mas ela caiu. Então nós tínhamos que ter um para restabelecer, para levantar aquele corpo caído. E depois nós queremos ser alguma coisa. Veja de onde viemos. Viemos de Adão e Eva. Então viemos de uma queda. Nós não viemos praticamente daquela bênção que Deus fez para eles viverem, mas viemos da desobediência que eles tiveram e que nós morremos. Eles morreram e nós morremos também. Então hoje a gente, como cristão, devemos reconhecer nossa posição, que não somos nada. Agora, somos o corpo. Isto é bom saber, nós somos o corpo. E se nós somos o corpo é um receptáculo, é onde recebe algo. É onde é chamado o candelabro. O candelabro também é o corpo, onde recebe o azeite. E assim está o corpo, a igreja é o corpo, onde ela pode receber o azeite, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o esposo. Mas olhando desde o tempo de Adão, nós precisamos de um levantamento, porque nós viemos através da queda. O nosso próprio nascimento natural nos condena, certo? Nascido em pecado. Como diz o salmista, e em pecado me concebeu minha mãe. Então já
de nascimento não adianta falar é inocente, já nasce em pecado. Deus queria que o homem viesse como ele fez o primeiro. Se ele tomou o barro, fez o corpo e soprou naquele corpo que era o receptáculo, onde recebia a vida, ele soprou a vida e o homem não permaneceu com aquela vida. Se você fizer isto, você vive, se fizer isto, você morre. Então ele acabou fazendo o que morria. Ele não quis fazer o que vivia. Esta já é uma inclinação do ser humano. Você pode ver que a sua carne ela só inclina para fazer o que não presta. A carne não inclina para coisa boa. Ela só inclina para fazer o que não presta. Se nós percebermos até na nossa alimentação, ela só inclina para comer. A carne é para comer. E aí você vai engordando e ela quer mais. Mas ela não importa, é a inclinação dela. E para o pecado é a mesma coisa. A carne inclina para o pecado. Tudo que você quiser fazer na carne, você vai fazer para pecar. Porque a carne, ela é uma natureza pecaminosa. Agora, nós precisamos de algo que redime esta carne. Por isso Deus veio nos redimir. Cristo veio nos redimir. Ele veio nos comprar de volta, para nós não ficarmos na morte, na perdição, mas que possamos retornar à vida que Ele ofereceu no princípio e que Adão e Eva desprezaram esta vida. Quantas pessoas estão me ouvindo agora e elas estão desprezando a vida? Você sabe o que é a vida? Cada vez que Deus manda uma mensagem, é a vida. É aquilo que palpita no coração do eleito, da igreja. Outra coisa não pode satisfazê-lo. Somente aquilo que é a vida que faz ela movimentar. Assim como é o espírito que está no seu corpo. Você tem o sangue, mas aí tem o espírito, que é vida. É ele que movimenta todo o seu corpo. Você precisa dele, desta vida que movimenta você. A vida espiritual é o Espírito Santo. Eu preciso, você precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Ele é Deus. Nós vamos ver isso daí desde o princípio. Foi Deus criando. Deus é Espírito. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E ele não estava pairando à toa. O irmão Brana diz que pairar sobre as águas era fazer amor. E fazer amor era para gerar uma terra que estava misturada na água. Entende? E ele pairou sobre as águas, o Espírito, e trouxe um corpo para que ele pudesse habitar no corpo. Assim, cada um de nós deveríamos reconhecer que nós somos o corpo no qual Deus, o Espírito, fez amor, pairou sobre nós para poder agora trazer vida. A vida dele ser colocada dentro desta terra que hoje pode ser redimida através de Jesus Cristo. Antes, a terra apenas era coberta, mas agora ela é redimida. O sangue de Jesus Cristo não apenas cobre, mas redime tanto o homem como a terra. Ele tem que redimir o homem para ir morar na terra, e esta terra tem que estar redimida. O mesmo processo, diz o irmão Brana, que ele usa para redimir o homem, ele usa para redimir a terra, até poder ser uma terra nova, novos céus e nova terra. Então você vê que a terra vem passando por transformação. O batismo no tempo de Noé trouxe para ela justificação. O sangue no tempo de Jesus Cristo trouxe para ela santificação. Agora, quem está aproveitando a justificação e a santificação? São corpos que saíram da terra, no qual dá liberdade
ao Espírito de Deus trabalhar nestes corpos e fazer destas pessoas novas criaturas. Você não é uma boa pessoa porque você quer, você é porque Deus tem te mudado. Se Deus não me mudar, se Deus não te mudar, nós vamos ser igual aos outros mesmo do mundo, porque a carcaça é igual, é terra, certo? Aqui é corpo, é sangue, aqui é carne, aqui é pele, aqui são ossos, e necessita da vida de Deus para poder fazer este corpo funcionar. Se eu não tivesse o Espírito, esse corpo não estaria funcionando. A igreja, sem o Espírito de Deus, no dia que Deus sopra sobre a igreja, e você não pode pensar que você vive apenas do sopro que Jesus deu antes do Pentecoste. Porque Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Só que eles não receberam o Espírito Santo com aquele sopro que ele deu. Ele disse para eles: vocês ficam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Então eles tinham que ficar em Jerusalém para poder se revestir do Espírito, não apenas o sopro. Muitas vezes a pessoa acha que ela está bem apenas no sopro do Espírito, mas Deus quer fazer aquilo funcionar. Quando o Espírito Santo entrou no corpo da igreja no dia de Pentecostes, ela funcionou. Ela funcionou, ela foi à prisão, ela foi à morte, porque ela funcionou. Havia uma vida naquele corpo, fazendo-a movimentar. Assim como há uma vida no nosso corpo. Quando nós estamos no ventre da mãe, irmão Bruno, em cima nós somos apenas músculos. Mas está mexendo, olha, está mexendo, está batendo com o pezinho. É músculo, apenas são músculo. Você recebe o Espírito a hora que você nasce. Então, a hora que nasce, aí recebe o Espírito e chora, porque recebeu o Espírito e aí passa a movimentar aquilo que antes era apenas movimentado pela vida da mãe, e o pulmão não sabia o que era aquele movimento, porque teria que receber o ar para respirar, aquilo entraria e faria funcionar. Então, quando a criança nasce, que ela chora, é o Espírito que entrou na criança. Aquele corpinho, ele vem como músculos, mas agora ele recebe o Espírito. Isto, mesmo sendo músculo, deve ser considerado. A pessoa tem que saber, é uma formação. A igreja é músculos durante as eras, mas tem que ser considerado 7 eras da igreja, para que no último dia ela pudesse receber a vida, o sopro de Deus nesse dia final. Se você pudesse perceber que a primeira e segunda etapa era apenas um sopro de Deus para a vida entrar na terceira puxada, mas as pessoas ficam apenas naquilo. Se as pessoas tivessem ficado apenas no que Jesus falou, olha, ele já soprou sobre nós, então não precisa mais nada. Não, eles tiveram que ir para Jerusalém, tiveram que esperar completar os 50, que quer dizer Pentecostes, que era quando o Espírito Santo poderia descer, era com 50 dias. Naqueles 50 dias o Espírito Santo desceria e aquilo seria o Pentecoste, aquilo seria a vida para a igreja. Quantas vezes a igreja ela está vivendo sem a vida? Ela está vivendo em músculos. Ela não recebeu a vida ainda para viver ela e Deus. Ela está vivendo com a vida das eras. Como a criança vive com a vida da mãe, sem poder abrir os seus pulmões e fazer aquilo funcionar. Para aquilo funcionar, tem que nascer. Quando nasce, aí ela respira por doer. É por isso que ela chora, porque respira e a vida entrou. E agora aqueles pulmões estão funcionando com a vida externa, não mais
o corpo funcionando apenas como músculos, nervos, sangue, ossos, apenas com a vida da mãe. Mas quando a criança nasce, ela recebe uma vida à parte da mãe. Gente, quantas vezes a gente está querendo viver com a vida dos outros? Você tem que saber que tem um nascimento e você tem que viver a sua vida. Nós criamos nossos filhos, eles são criados por nós, então você embala no início, você ensina a dar os primeiros passos, você leva à escola e aquela criança chega à adolescência, aí ela chega à sua idade de responsabilidade, seus 18 anos em diante, 16 anos em diante, que é considerado já uma criança, um adolescente responsável. E dali para frente, ele vai ter que começar a trabalhar para poder ganhar com o seu próprio suor, porque antes comia com o suor do pai, da mãe, mas agora ele vai comer com o seu próprio suor, com a sua própria força, com o seu próprio ânimo. Aí ele vai possuir coisas, ele vai ganhar coisas, ele vai ganhar casa, ele vai ganhar terras, ele vai ganhar, eu digo ganhar por quê? Porque agora é ele que está trabalhando, agora é o filho, agora é a filha que está trabalhando, está em movimento. Por quê? Porque agora entrou o tempo da responsabilidade, já não é aquela coisa tocada mais pelos pais. É o pai que tem que sustentar até morrer. Isso não é uma vida. Isso não é viver com a vida que você recebe na sua emancipação. A vida que você recebe na sua emancipação é para você viver sozinho, fazer a vida. Aí o rapaz e a moça começam a fazer a vida. Eles começam a namorar, já começam a comprar as coisas junto, começam a formar o corpo do casamento. Eles têm que formar. Já não é questão mais da vida lá de trás, do papai, da mamãe. Não, agora, ela ali atrás, ela aprendeu. Enquanto as moças e os moços estão em casa com os pais, eles estão aprendendo as experiências do pai e da mãe. Mas depois, quando eles vão ao casamento, eles já têm uma experiência particular. Não é a do pai e da mãe, agora ele tem que formar o seu lar. Ela tem que formar seu lar. Antes ela podia deixar tudo para a mamãe, ele podia deixar tudo para o papai. É o papai que traz comida dentro de casa, sim, mas ele é ensinado a trabalhar. É ensinado a trabalhar para poder possuir coisas. Assim, você possui coisas espirituais quando você passa a trabalhar também. Você não pode lamentar. Quando você trabalha, São Paulo falou, aquele que trabalha, de tudo se abstém. Quer dizer, quem trabalha, ele vai possuindo. Que a pessoa trabalha e diz, eu quero ter uma casa. Ele luta para ter uma casa. Depois ele diz, eu quero ter uma para aluguel. Ele luta e tem para aluguel. O outro, não. Nós temos esse tipo na Bíblia. Deus deu talento para um, dá 2 para um, dá 5 para o outro, dá 1 para o outro. E com aquele que ficou com talento só, ele diz, não, eu vou trabalhar com isso aqui não. E se eu começar a trabalhar e perder? Quer dizer, Deus não gosta dessas coisas. Deus gosta daquele que pega o seu talento, Deus te dá 5, você ganha mais 5. Deus te dá uma vida, te dá força para o trabalho, você vai ao trabalho e ganha sua vida, faz sua vida. Já não é mais papai e mamãe que tem que me sustentar. Nossos filhos hoje estão sendo criados e eles têm que ter essa experiência particular. A vida normal ensina nós termos essa experiência. A moça já não é a mamãe que vai arrumar a sua cozinha. A mamãe não pode ser sua empregada. Agora é você que vai ter que arrumar a cozinha. Ou o papai não vai poder ficar te sustentando a vida toda com a cesta alimentar.
Ele pode até sustentar se você estiver doente, se não tiver o ganho naquele mês, mas estiver lutando para ganhar, correndo atrás do trabalho, papai e mamãe vai dar aquilo que você precisa. Mas você logo se recupera e vai ao trabalho e ganhe para você formar sua vida. É assim que a gente vê a vida natural, gente. A vida natural é desse jeito. Eu lembro que quando eu tinha dificuldade, lá no início do meu ministério, é que meu pai me dava uma cesta de alimento. Eu tinha dificuldade, não tinha entrada suficiente, muito difícil. Ele dava e eu então continuava pregando, fazendo os programas de rádio e pregando na igreja. Mas talvez ninguém sabia, eu recebi uma cesta para me ajudar. Mas quando a coisa melhorou, papai não me deu cesta mais. Aí acabou, filho. Dali para frente, eu tive que tomar conta. Então isso faz as experiências que nós temos na vida natural, leva para a vida espiritual, para depois nós podermos ir buscar Deus, buscar força, buscar poder. Você quer prosperidade espiritual? Busque. Como você quer prosperidade natural? Trabalhe. Se não trabalha, não pode ter um carro. Se não trabalha, não pode ter nenhuma bicicleta. Se não trabalha, não pode ter nenhuma mulher. A moça que não trabalha, não pode ter nenhum homem. Como ela vai pensar em casar se ela não faz nada? Se não faz nada em casa, não arruma casa para a mãe. Quando eu era menino, juntava eu e minha irmã, Maria. O que nós fazíamos? Eu lembro disso. Naquele tempo de chão vermelho, piso vermelho, vermelhão, né? Moça, eu e ela tinha que limpar a casa. Tinha que limpar a casa. Então a gente veio tendo uma formação para poder ser o que nós somos hoje. Nossos filhos têm que ter uma formação, têm que saber fazer essas coisas. E se não faz em casa, depois vai dar problema para o marido. O marido chega e está tudo desarrumado. A cozinha está em cima da cama e a cama está lá na cozinha. Vai ficar assim. Não aprendeu a colocar as coisas no lugar. Vê o que o pai faz, o rapaz vai fazer também. Eu vi meu pai, depois que meu pai trabalhava, tomava seu banho, eu já ficava de olho nele. Eu era garotinho, eu ficava de olho nele. Eu sabia que ele ia para uma mercearia. Eu, atrás do velho. Que eu sabia que chegava lá, ele comia doce, e eu, ó, doce também. Eu participava com meu pai desse jeito. Então, eu já fui acompanhando, seguindo ele assim. Ele ia para a roça derrubar árvore, eu ia também. Então, como eu não podia pegar aquelas árvores grossas, eu pegava as fininhas e derrubava as fininhas, e ele derrubava as grossas. Quando dava um pau duro, ele punha eu num pau terra, não sei se vocês conhecem, que é pau terra, é um pau mole, um pau terra. Ele pode ser grosso, mas você bate o machado assim, ele deslasca, né? É uma beleza para derrubar. Eu aprendi com meu pai. Assim, os filhos aprendem com o pai, com a mãe. Se os meus filhos fossem aprender, eles aprenderiam a pregar, mas não aprendem nada. Não aprende a pregar. Então tem que fazer outra coisa. Tem que aprender a fazer outra coisa. As filhas têm que aprender a fazer outra coisa. Todas as filhas. E eu estou falando agora com dezenas delas, para não falar centenas. Nós falamos dezenas delas, dessas mocinhas e mocinhos que estão me ouvindo por este Brasil e este mundo. Lá na África, eles escutam a gente, lá em Portugal, escutam a gente, nos Estados Unidos. E o que as pessoas querem ouvir? Coisas de experiência. Elas aprendem umas com as outras. Os filhos aprendem com os pais. Não é sugar os pais. Não é matar os pais, não é matar a mãe, sugar a mãe. Não. Gostar de trabalhar, ninguém gosta. Trabalha porque precisa. É difícil falar, eu gosto de trabalhar. É difícil encontrar um. Muitas vezes tem uns que precisam trabalhar e gostam de trabalhar, porque senão eles morrem, porque acostumaram a trabalhar a vida inteira. E tem uns que se trabalhar, morrem. Porque
Não trabalham. Então são os filhos que nós estamos criando, gerando no século 21. O tipo de gente que estamos gerando no século 21. Nós todos, nossos neurônios, estão enfraquecidos, abatidos por todas as coisas que existem na Terra hoje, por nossas alimentações. E depois, quando as pessoas participam daquilo que nem alimento é, então estraga mais o físico e o psíquico. A pessoa não fica bem, sem ânimo, sem força. Agora nós pegamos as mocinhas sem força para o trabalho, elas têm que ter força para o trabalho, elas vão ter que gerar filhos, elas vão ter que tomar conta de casa. Então, elas têm que ter uma experiência primeiro. Você não vai lá, você está formando o corpo. Eu não sei se vocês vão aprender essas coisas. A gente prega, parece que tem pessoas que não aprendem. Estão formando o corpo, é o corpo formado dentro da mãe. Mas menino, mas é bonitinho, né? É bonitinho quando ele está te dando umas pesadas dentro da barriga, né? Lá dentro do ventre. Dura quando ele te dá uma pesada depois que sair do ventre. Que quando ele está lá dentro do ventre, e que ele está agitado por todo lado, a mãe fica, que gracinha, que belezinha, o pai está de lado também, para ver aquilo. Aí depois que ele sai fora do ventre, que recebe uma vida particular, uma vida dele, vida para o corpo dele e dela, aí começa a falar e dar coice na mãe e no pai. As pessoas precisam ver o que é vida, que tipo de vida elas têm recebido. Nossos filhos são criados nos melhores lares, lar cristão, lar que ensina as coisas de Deus. Porque os filhos ainda têm suas dificuldades. Eles não têm tido coragem, força para preparar seus corpos. A esposa é o corpo do esposo. E agora você está preparando os seus corpos para o casamento, para depois ter filhos, que você vai perceber esses filhos sendo começando a ser formados dentro da mulher, dentro da mãe. Assim são os filhos formados dentro da igreja. Filhos que amem a palavra, filhos que dediquem a palavra, filhos que têm harmonia um com o outro e que pede a Deus, Senhor, me dê mais do seu espírito, me dê mais de sua força. Eu não posso viver com minha força, eu não posso viver com os meus músculos, eu preciso do seu espírito. A criança, ela não pode viver somente nos músculos. Já é uma vida, mas não está vivendo aquela vida à parte da mãe. Ela está vivendo com a vida da mãe. Mas a hora que ela nasce, ela tem uma vida particular. É a vida dela. É uma vida individual. E ela agora tem que respirar. Eu estou vendo a igreja desse jeito. A igreja, ela ficou 7 eras preparando. Ela ficou no útero. 7 eras a igreja sem a vida. Você sabe que a vida vem no último dia. 7 é vida. 7 é perfeição. E teria que vir no último dia para poder trazer essa vida a nós. Por isso temos 3 etapas, que o 3 é vida também. Tudo apontando para a vida. E a gente tem que enfrentar as lutas aqui, aceitando a palavra e deixando esta palavra ir formando o corpo, no qual o Espírito Santo, que vai nos arrebatar, possa tomar conta desse corpo e nos tirar da terra. Amém? A esposa é o corpo do esposo. Então eu estava pensando assim, o Antigo Testamento é o corpo do Novo. Por que assim? É porque o Antigo Testamento você tem sombra, você não tem realidade. Você tem apenas sombras, exemplos. Mas quando você chega no Novo Testamento, você tem o real. No Velho Testamento você tem sombra apenas.
E as pessoas hoje querem viver de sombra, quando Deus já formou o corpo e já pôs o seu espírito naquele corpo. Quando Cristo veio, estava formando o Novo Testamento, era a vida para a igreja. Mas se não tivesse o corpo, não poderia ter vida. Tem que ter o corpo, tem que ter o corpo formado dentro da mãe, para depois a vida vir e entrar naquele corpo. Deus primeiro teve que fazer o corpo da carne, o corpo natural da terra, para depois soprar a vida. E olha quem soprou a vida: Deus. Então o que era para Adão ser eterno, é o sopro de Deus em Adão. E depois tirou a Eva dele, um subproduto, saiu da sua costela. Deus não pegou outro montinho de barro lá, sovou e fez, e diz: essa daqui chama Eva. Não, ele fez Adão adormecer, e adormecendo Adão, ele tirou uma costela de Adão, isto é, um subproduto, uma costela para poder fazer uma linda mulher. Aquela costela de carinho, de amor, de dedicação. Aquela costela que estaria ajudando, auxiliando a Adão. Então, assim é a igreja. Nós tivemos 7 eras, cheias de músculos. E quando veio no último tempo aqui, se vocês notarem, no último tempo veio a mensagem do profeta. Mas antes de vir a mensagem do profeta, nós tivemos o abalo final, as últimas dores de parto da igreja, que ela tem passado para poder chegar ao nascimento. Ela vem passando por dores, assim como a terra já passou pela primeira dor de parto, na Primeira Guerra, a segunda dor de parto. Mas quando tiver a terceira, nascerá uma terra novinha. Quando tiver a terceira. Mas hoje você já tem que perceber que a igreja está precisando receber vida. Nós viemos com o evangelho durante todas as eras, que as pessoas não sabiam o que era. Falavam em Jesus, mas não sabiam o que era. Se é 2, é 3, e eles vieram e apareceram todos no século 20. Quando chegou no século 20, aí apareceu dualistas, trinitarianos, unicistas, e aí chegou Brana, pregando a deidade, que a deidade quase parece com unicista, porque a deidade é um, e o unicista também é um, só que um do unicista era só Jesus, e um do irmão Brana que ele pregou, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, formando um corpo. Tem que formar um corpo, onde o Espírito vem e entra naquele corpo. Então a igreja durante 7 eras não teve um movimento verdadeiro do Espírito de Deus. Não pôde saber a revelação dos mistérios de Deus, porque foi deixado para o último dia, quando viesse o esposo. Por isso Mateus 25:6 diz: é meia-noite, aí vem o esposo. Meia-noite era no tempo do profeta. Antes do profeta era 3 minutos para meia-noite. Dias perto da revelação era 1 minuto para meia-noite. Irmão Brana fala disso nas suas mensagens. Mas quando deu a revelação dos selos, ele diz: amigos, é meia-noite, 12 horas. Ele queria dizer meia-noite. Sair-lhe ao encontro, é hora da vida, é hora de vocês receber vida, e não é a vida trinitária, não é a vida dualista, não é a vida dos unitários, mas a vida da deidade. A deidade te mostra que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como eu sou corpo, espírito e alma, mas eu sou um só. Assim foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só, a pessoa, o corpo. Assim como Jesus era o corpo do Pai.
O Pai é Espírito. O Pai não tem um corpo à parte. Jesus é o corpo do Pai. É onde Ele vem habitar. O Velho Testamento eram músculos, profetas, salmos, cantares e assim por diante, estavam formando o corpo, músculos, para que pudesse, no Novo Testamento, quando aparecesse a criança, quando a criança nascesse, a vida, o Pai entrou naquela criança. Aí nós temos um Novo Testamento com graça, com misericórdia, com vida derramada de Deus, assim como hoje, depois que o Cordeiro saiu do trono, e você sabe que a mensagem do dia, ela é vida, é a única que tem vida, diz o profeta. Ele pregou isso, a mensagem é a única que tem vida. Mas qual mensagem? A terceira puxada, não a primeira. A primeira tem músculos, a segunda tem músculos, mas a terceira puxada tem vida. É a hora que a criança respira, que a igreja respira. Antes ela é movida por músculos luteranos, músculos wesleyanianos, músculos pentecostais. Mas aí chegou a hora da vida, primeira, segunda, terceira puxada, entra a vida nesses corpos. O que falta em muitos de nós da mensagem, não é pular, gritar, gesticular. Não, com músculo você faz isso. Você gesticula, você pula, você grita com esses músculos. Mas diz o profeta, só que você não sabe o novo nome. Quer dizer, você não tem vida. Quando chega no último dia, aqueles músculos estão preparados, 7 eras da igreja preparada, primeira e segunda etapa preparada, terminou a criança. Agora é hora do parto, é hora da vida. E aí nasce a terceira puxada. Deus vem do céu, sobre o monte pôr do sol, com o livrinho aberto, trazendo vida para nós. A mensagem da revelação, terminando a intercessão. Eu estou bem, eu tenho Jesus intercede por mim. Eu estou bem, eu tenho o papai que me sustenta. Sim, mas espera lá. E agora? Agora ele já saiu do trono. Agora ele quer que você seja sustentado pela fé que ele deixou através de uma mensagem na terra, através do 7º anjo que revelou os 7 selos. E revelando os 7 selos, você tem que ter novo nome. Como que vocês vão pregar aí que foi revelado 7 selos e não sabe o novo nome? Vocês têm que saber que vocês estão errados. Como vão dizer que Deus estava em carne quando Jesus veio, mas não sabe o nome dele? E o seu nome será Jesus ou Yeshua, porque salvará o seu povo de seus pecados. Eles tinham que saber o nome. E agora, o seu novo nome é Brana, porque tinha que revelar os selos para preparar este corpo do último dia para ser raptado. A esposa é o corpo do esposo. Encerrando, a esposa, olha que isso é precioso. Nós temos o esposo. O esposo foi feito primeiro. Desde o início. Tínhamos que estar nele. Eva tinha que estar em Adão numa costela. Nós tínhamos que estar em Brana numa costela. Mas ele foi primeiro. Adão foi o primeiro. Aí veio a Eva. Jesus foi o primeiro. Aí veio a igreja. Brana foi o primeiro. Aí vem Apocalipse 10, 8 a 11. Apocalipse 10, de 1 a 7. É o esposo, é Cristo em carne, num outro homem. Cristo operando em carne, Deus em carne, lá debaixo da árvore, com Abraão. Que vida!
Foi ali que Abraão ouviu a promessa. Foi ali que ele sabia, o filho vai vir. Quando isso aconteceu nos Estados Unidos, o povo tinha que saber que o filho prometido vai vir. Porque ali era para a igreja receber a vida 28 dias. O irmão Branham ainda prega isso, diz, dentro de 28 dias o costume cessou de Sara e ela se engravidou. Alguém pode dizer, mas nem costume ela tinha. Mas quando Deus vai fazer uma coisa, Ele faz completo. Deus teve que criar em Sara até as veias lactantes. Naquele tempo não é questão de mamadeira para menino, não. Era o peito mesmo. O problema da igreja é que a igreja ela está sustentada por mamadeiras. Ela não quer o peito de El Shaddai. Tomar a verdadeira mensagem que tem um sustento, substância tremenda para a vida. Ela não quer. Então ela pega o mecanismo do homem. Ela não pega a parte que Deus deixou. Assim a igreja tem estado perdida sem a vida. Ela não tem reconhecido a vida que tem entrado desde 1963, quando Cristo desceu do céu como um anjo forte e pisou com o pé direito no mar entre povos e com o pé esquerdo ele se materializou. Ele esteve em carne, em brana, desceu e deu o livrinho aberto para o sétimo anjo. E o tempo acabou. A Bíblia diz, o tempo acabou. 10:6 de Apocalipse e 10:7, o livrinho está na mão, que era a espada na mão do sétimo anjo. A espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. E para que veio na mão do profeta? Para revelar selos, trovões, porque ele tinha a Bíblia para curar enfermos. Ele tinha a Bíblia para ressuscitar mortos. E ele teve Bíblia até para falar a palavra e criar esquilos. E salvar os filhos da irmã Hatmuser. Ele tinha a Bíblia, mas agora para revelar a palavra, abrir a Bíblia mesmo. Os 7 selos, 7 trovões lá dentro. Porque 7 trovões eram os mistérios que estavam escondidos dentro dos 7 selos. Por isso que é diferente os 7 selos dos 7 trovões, como diz o irmão Branham. Porque os 7 trovões eram os mistérios que estavam escondidos. Os 7 selos você lê na Bíblia. Primeiro selo, segundo selo, até o 7º, você lê na Bíblia. Mas o que é aquilo? A revelação daquilo, ninguém sabia. Mas nos dias da voz do 7º anjo, então ele trouxe uma revelação. Para que as pessoas pudessem então ter vida. Meu irmão, podemos não pular e não gritar, mas nós temos sintomas de vida. Você entende? Não, o menino não vai precisar chorar toda a vida toda para dizer que ele está com vida. Ele chora só na hora do nascimento. Aí depois, se você der mamadeira para ele na hora certa, der papinha para ele na hora certa, dar uma aguinha para ele na hora certa, vai tudo bem. E faltou, ele abre a boca. Entende? Agora, assim a vida cristã, nós já estamos no tempo de perceber que nós temos que caminhar sozinhos. Abraão e Sara, sozinhos. Não tinha ninguém que cria como Abraão e Sara. Não tem ninguém que crê como nós e o irmão Branham na terceira puxada. Não tem ninguém. Nós estamos sozinhos nessa terra. Abraão e Sara. Estamos sozinhos nessa terra. E nós, como a igreja, como a Sara, devemos estar com o corpo pronto para que o Espírito possa operar. Porque a esposa é o corpo do esposo. É onde o esposo entra. Não é questão do esposo ser o corpo onde a esposa é, não. A esposa é o corpo onde o esposo entra. É assim que Cristo quer fazer conosco, entrar em nós através da sua palavra, da sua revelação e trazer vida.
trazer novas experiências. E aí o que você sabe? Quando isso entrou em cena, a era terminou. O Cordeiro saiu do trono, o último eleito já entrou. Ele não é mais mediador. O novo nome é Brana. Irmãos, isso daí é uma coisa que veio através da vida, quando o corpo estava pronto e o esposo entrou nesse corpo. O esposo é a palavra revelada, diz o irmão Brana. A palavra revelada é o esposo que entra na esposa, e a esposa é o corpo, onde é o receptáculo, onde diz: venha sobre mim sua palavra. Desculpe as expressões, mas é o que o irmão Brana diz, que é o Espírito Santo pairando sobre as águas, era fazendo amor. E agora, venha sobre mim selos, trovões, novo nome, paire sobre mim. Isto é, faça amor. Para que fazer amor? Para gerar uma nova terra. Para que fazer amor? Para gerar um filho. Para que fazer amor? Para poder gerar agora o filho prometido, que virá para nos levar. Ele vem para nos buscar. É isso que vai acontecer. A vinda do Isaac, diz o irmão Brana, que representava isto, a vinda de Cristo agora para o arrebatamento. Não aquela vinda para filho do homem, não. Essa vinda agora para arrebatamento. É a criança que veio da mensagem do sobrenatural. Ela recebeu vida, ela recebeu a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Ela não só lê as 7 eras, ela não só lê os 7 selos. E eles pensam que lendo as eras, lendo os selos, ouvindo as eras, ouvindo os selos já está bom. Não, filho, isso tem que entrar. Tem que entrar, pelo amor de Deus. Desde o natural. A moça ouve o rapaz, mas não gera. Ele tem que entrar nela. A igreja ouve os selos, ouve as eras, ouve as fitas, ouça as fitas, ouve. Mas agora é hora dele entrar nela, para gerar esses 7 trovões, o que são esses 7 selos revelados. Deixa ele, o esposo, entrar nela, não apenas ela ouvir. Você ouve e fica do mesmo jeito. Você não gera, você não tem o filho para o rapto, você não tem o filho da promessa, você não tem o Isaac, que vem de uma maneira sobrenatural, e essa fé para rapto, ela é sobrenatural. Ela é uma fé que vem dos trovões. Irmão Brando diz: os trovões é que nos dará fé de arrebatamento. Mas o que tem que fazer? O esposo tem que entrar na esposa, isto é, os selos, eras. Não, eu ouvi, não é ouvir não, tem que entrar. Vocês entenderam? Para poder gerar, senão não gera. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de pararmos e ser o corpo. Eu quero ser o corpo no qual o Senhor, que é a palavra revelada, entra e gera fé de rapto, gera criança. Essa criança que me levará no arrebatamento, essa criança que é um filho prometido. Alguém fica pensando num bebê, Senhor. Não, é o filho prometido. Quando a gente chega a essa maturidade, então o filho prometido aparece e nos toma no grande arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus, ajuda esse povo, que eles tenham a mente, o coração aberto para receber esta palavra enquanto é tempo, e não apenas ouvir as eras, ouvir os selos, ouvir as fitas, mas, Senhor, fazer com que isso entre e gere. Aí vai gerar a doutrina da terceira puxada, vai gerar o que nos dá fé de rapto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu estou vivendo neste mundo de pecado,
onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber, porque estão distanciando da luz do entardecer. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez. Oh,